Está conseguindo visualizar ela? Tá. Sim. Então tá. Tá. Hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre o trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho, gente, muita gente acha que ele é muito difícil, mas ele é a última etapa que você faz, né, no final da sua graduação. É um trabalho que você mesmo pode escolher o tema, que você pode mesmo escolher o assunto, né? Você sempre tem que buscar um assunto que mais, assim, te chama atenção. Para você, né, ser um trabalho prazeroso, né, você conseguir gastar um tempo, né, digitando aquele trabalho, tem que ser uma coisa que você gosta. No nosso trabalho de conclusão de curso, ele é mais uma revisão bibliográfica. Você não pode ser, né, uma pesquisa quantitativa, é mais uma revisão mesmo. Então, como que funciona, né, para quem está iniciando agora? A gente tem que ter um planejamento. Por que esse planejamento? A gente tem que tirar um tempo, né, do dia, ou então dos finais de semanas, e começar mesmo, né, a fazer download de artigos, de tese, dissertações, para a gente, né, ter um bom conjunto, né, de locais onde que a gente vai poder fazer as nossas citações, seja ela, né, direta ou indireta. Quando a gente está fazendo um trabalho de conclusão de curso, gente, qualquer, né, orientador pede para fazer, né, citação indireta, mas vai ter uma frase lá que você gostou, ou então uma frase de uma determinada lei que você não pode alterar, aí você faz como citação, né, direta. Mas a maioria dos parágrafos, eles devem ser, né, com citação indireta. Então, aqui, ó, o início, né, do projeto, quando a gente está lá no TCC1, primeiro, a gente vai ter que escolher um assunto. Esse assunto, ele tem que ser algo que te traz interesse de procurar, né, falando sobre esse determinado assunto. Então, tem que ser um assunto relacionado à sua formação também. Então, não adianta nada você procurar lá de engenharia sem que você está fazendo farmácia ou enfermagem. Então, você tem que procurar um assunto relacionado à sua formação. O tema, gente, que você vai escolher, a gente tem que ficar bastante atento com ele, porque esse tema que a gente vai falar dele, né, ao longo desse primeiro projeto, que é o TCC1, e depois também no desenvolvimento, né, desse trabalho de conclusão de curso lá no TCC2, que a gente vai ter que fazer os capítulos. Os capítulos, né, sempre é bom ter acima de 4 páginas, para verificar que realmente você fez uma pesquisa, que você buscou, né, várias fontes. Então, é bom você sempre ter capítulos, né, acima de 4 páginas. Você tem que delimitar também. O que é essa delimitação? Você sempre vai falar no decorrer do seu trabalho sobre o seu tema. Então, você tem que delimitar também se está seguindo uma ordem cronológica. Por quê? Você não pode simplesmente desviar desse assunto, né? Sempre tem que, qualquer capítulo sempre vai ter que responder, né, o seu problema de pesquisa. Então, esse problema de pesquisa é uma pergunta que a gente faz, né, que quer ser respondida ao longo do desenvolvimento do seu trabalho. Tanto no TCC1 quanto no TCC2, é de extrema importância a gente escolher um bom problema de pesquisa, porque é através dele que vai estar todo o desenvolvimento de seu trabalho, porque é através dele que você vai responder, né, qualquer pergunta relacionada a ele, qualquer objetivo que você for fazer, sempre tem que estar, né, direcionado para esse problema de pesquisa. Aqui a gente vai seguir, né, uma série de passo a passo que a gente deve fazer. Escolher um assunto que você gosta.
que possua informações de fácil acesso e que seja relevante com sua área de formação. Estudar o tema bem especificado e delimitado dentro desse assunto que você escolheu. Procurar, né, realmente assuntos que você gosta, que você tem afinidade. Então, isso é essencial para um trabalho de conclusão de curso. Tanto no momento que você for escrever, ele vai ser prazeroso, porque à medida que você vai lendo, você vai gostando mais ainda do assunto que você escolheu, você vai tendo aquela mais vontade de procurar falar sobre esse determinado assunto. E na hora da apresentação também, como vai ser um assunto que você mesmo escolheu, vai ser até mais fácil você chegar lá na frente e apresentar para sua banca examinadora. Você não vai ter dificuldades, porque você vai ter estudado, vai ser um assunto que você gosta, que você consiga falar. Então, principalmente no TCC1, a gente tem que levar em conta, né, todas essas questões. E dentro desse tema, gente, encontre algum problema para solucionar. Esse será o foco de todo o seu projeto. Então, esse problema de pesquisa não é simplesmente só uma pergunta. Esse problema você vai, né, fazer toda uma revisão bibliográfica baseada nesse problema que você escolheu. E ele vai ser respondido, né, ao longo de todo o seu trabalho escrito. Ao longo de toda a sua revisão bibliográfica, você buscará conteúdos para responder seu problema escolhido. Faça um cronograma, gente, uma sugestão, né? Para você fazer todas as atividades na ordem correta, obedecendo o prazo. Então, assim, se você liberou, né, por exemplo, a atividade 1, tem um prazo, né, para você entregar. E você tem 3 chances, né, de fazer, né, um bom trabalho. Por quê? Se você, né, terminar e entregar para o seu tutor avaliar, você tem direito mais 2 correções. Então, assim, chega no total, dependendo do aluno se encaminhar, chega até 3 correções. Então, a chance de você ter uma boa pontuação em cada atividade é muito grande. Só que eu sei que muita gente, né, às vezes não tem tempo, não tem um determinado horário que dá para sentar com calma, digitar, mas assim, tenta fazer um cronograma, por exemplo, eu tiro um dia para fazer uma determinada atividade. Não deixe também suas tarefas para a última hora, porque pode ocorrer qualquer imprevisto e perder a data de entrega. Pode ocorrer um imprevisto de, por exemplo, você marcou, né, de no sábado você ficar por conta, né, de realizar seu trabalho. Aí aconteceu que a internet ficou dando, né, problema, ou então chegou um parente. Então, assim, acaba que se a gente deixar tudo para a última hora, pode ocorrer qualquer imprevisto, né, e você ficar sem caminhar, né, aquela atividade naquela data prevista. Ao escolher seu tema, gente, verifica se é do seu interesse, se desperta curiosidade para a realização da sua pesquisa, porque se não despertar curiosidade, esse TCC vai acabando sendo, né, o seu terror. Então, assim, sempre escolhe esse tema que você tem afinidade, que você goste, para ser prazeroso quando você for, né, ler. Aí, assim, é como fosse um livro. Você, né, só compra um livro no assunto que você quer ler. Então, assim, a gente começa a ler aquele livro e à medida que a gente vai, né, seguindo os capítulos, as páginas, a gente vai gostando mais ainda daquele determinado título, porque foi o que a gente escolheu para ler. A mesma coisa o TCC. À medida que você vai escrevendo, tem que ser um tema que você goste. Pesquise antecipadamente para descobrir se esse tema é relevante para a sua área de conhecimento e se há conteúdo acessível também sobre para que você possa utilizar no decorrer da pesquisa. Por exemplo, às vezes é um tema muito recente, ainda vai ter poucos livros que falam sobre o assunto, ou então poucos artigos publicados, revistas. Então, assim, procure temas que tem mais livros que você consiga encontrar, tem
tem como você acessar a biblioteca virtual. Então, eu acredito que a coordenadora já encaminhou para vocês o link de acesso. Aí, se caso vocês não tenham, aí vocês me perguntam, eu encaminho para vocês. Artigos, gente, vários artigos científicos que a gente encontra hoje disponíveis na internet, a gente consegue, né? Através, por exemplo, se no artigo que você pegou tem pouco conteúdo que você precisa escrever, aí você vai lá nas referências bibliográficas daquele artigo e através das referências desse autor, você consegue buscar, né, outros trabalhos. Então, assim, não precisa ficar, né, só só em um artigo, pode escolher vários artigos, revistas científicas, não só revistas, mas também dissertações, tese de doutorado. Então, assim, tem N caminhos para você procurar, né, sua revisão bibliográfica. Primeiramente, gente, deve conhecer as normas da BNT. Ler o modelo disponibilizado no AVA, seguir ele corretamente, gente. Se você seguir ele corretamente, encaminhar para o seu tutor de acordo com o modelo, gente, ele já te mostra até quais são as normas da BNT que devem ser seguidas, já te mostra já qual que é o formato, qual que é a letra que você deve utilizar, qual que é o espaçamento, já te mostra tudo lá. Então, assim, sempre mantenha um modelo aberto do lado que você estiver fazendo seu trabalho, sempre deixa ele ao lado para você ir digitando e ao mesmo tempo verificando se está tudo ok. Antes de encaminhar para o tutor, avalia se realmente, né, está todo formatado, tudo certinho, e seguir o modelo disponibilizado. E no mais, gente, a gente tem que ler. Aí eu coloquei leia, leia e leia. E após de você ler, você vai digitar. Por quê? A gente tem que ler um determinado parágrafo de um artigo, por exemplo, e depois dessa leitura, você vai realizar uma citação indireta. Essa citação indireta, gente, você mesmo não fez aquela ideia. Você pegou essa ideia de um outro autor. Então, assim, claro que você não vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V, não. Você vai simplesmente copiar, não. Você vai descrever com suas palavras. Mas não foi a sua ideia, já existia essa ideia. Então, aí você vai ter que citar, né, o nome daquele autor que você pesquisou. Ao escrever seu TCC, gente, escolha um local calmo para não perder a concentração. Por exemplo, se você estiver em um local bem barulhento, com música, tudo, você não vai ter concentração. Então, assim, toda vez que você for escrever o TCC, escolha um local calmo, tranquilo, né? Geralmente, né, sentado em uma mesa, leva água, leva café, o que vocês gostarem, né? Para que, à medida que você for digitando, você pare um pouquinho, né? Dá uma lida em cada parágrafo. Então, é bom a gente manter, né, essa ordem para a gente ter, né, sucesso no nosso trabalho. Quando chega na citação, gente, é a menção do texto de informação extraída de outra fonte para esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado, de acordo com a NBR 10.520. As citações, elas podem ser diretas ou indiretas, sendo que, quando você faz uma citação direta, você vai simplesmente transcrever literalmente um texto ou parte dele. Então, geralmente, quando a gente faz essas citações diretas, é um determinado parágrafo, uma determinada frase que você gostou de um autor, aí você vai lá e coloca, mas mesmo assim você vai ter que falar, né, citar qual o nome desse autor ou autores. Então, nunca deixe de não colocar, tá, em cada parágrafo, tanto na sua
fundamentação teórica, ou então no desenvolvimento de seus capítulos, você sempre vai ter que colocar qual que foi, né, o autor ou autor daquele parágrafo que você digitou. A citação indireta, você vai ler aquele determinado parágrafo ou frase, né, daquele determinado artigo, e você vai, com as suas palavras, né, redigir pelo autor do trabalho com base nas ideias dos autores pesquisados. Então, você, né, vai escrever com as suas palavras, mas também, né, citando qual foi o autor de origem. Pode ter, né, tanto citação no início do parágrafo ou no final daquele parágrafo. As citações diretas curtas, gente, são aquelas que possuem até 3 linhas. Então, quando utilizadas, deve ser colocada entre aspas duplas, como parte do texto produzido pelo autor do trabalho e digitadas no mesmo tipo e tamanho da fonte do texto, 12 pt, com indicação de referência, autor, data e página. Então, aqui, né, tá no final do parágrafo, você vai colocar o nome do autor, maiúscula, né, tudo maiúsculo, vírgula, ano, vírgula, página, ponto e o número. Então, lembrando que, às vezes, a gente esquece de colocar essa vírgula, ou então esquece, né, de colocar esse ponto aqui, ó. Tudo isso, gente, e também esses parênteses, tudo isso é avaliado pelo tutor. Então, o tutor, né, ele tem que verificar cada parágrafo para verificar, né, se você digitou da maneira correta e se você também citou aquele determinado autor de maneira correta. Então, aqui, ó, até esse espaço aqui, ó, vai ser avaliado pelo tutor também. Então, às vezes, né, ele tira alguma pontuação sua e ele deve colocar, né, no comentário o que aconteceu naquele determinado parágrafo, tá? Tanto também, se vocês quiserem me encaminhar para me avaliar, aí eu vou sempre colocar também um comentário do lado, né, e falar onde que precisa ser melhorado. As citações diretas curtas, gente, elas são aquelas que possuem, né, até 3 linhas. Então, um exemplo aqui, ó. A gente pode colocar, né, no início, olha, do parágrafo, a gente colocou o nome do autor onde que você retirou. Então, aqui, ó, de acordo com Fleitas, abre, né, aspas, os indivíduos representam a realidade a partir das condições em que vivem e das relações que estabelecem uns com os outros. Fecha aspas. Abre, né, o parêntese e coloca o ano de publicação, vírgula, P de página, né, P ponto, e a página ou daquele livro, ou daquele artigo, ou daquela revista, tese, dissertação que você, né, retirou essa frase. Fecha e ponto, tá? Outro exemplo também que a gente pode colocar, né, colocar assim, ó, de acordo com Fleitas, os indivíduos representam a realidade a partir das condições em que vivem e das relações que estabelecem uns com os outros. Então, a gente pode colocar, né, tanto esse Fleitas, né, no início do parágrafo, tá? Ou pode colocar também, né, no final. A citação indireta, gente, você simplesmente vai ler um determinado parágrafo, né, daquele artigo, por exemplo, e você depois vai redigir com as suas palavras. Você pode colocar, né, a citação daquele autor ou autores, né, no início da citação. Toda vez que tiver, né, no início, por exemplo, se aquele determinado artigo que você pesquisou ou livro tiver um autor, você vai colocar assim, ó, de acordo com Silva, ou então segundo Silva, e abre, né, o parênteses e coloca o ano de publicação. É o ano de publicação. E inicia, né, o parágrafo de acordo, né, com suas palavras.
Se tiver dois autores, você pode colocar segundo Silva e Santos, tá? Abre, né, o parênteses, coloca o ano de publicação e começa, né, a redigir com suas palavras. Três autores, você vai colocar segundo Silva, vírgula, Santos e Pereira, abre parênteses, 2016, que é o ano de publicação, e começa a redigir com suas palavras. Mais que três autores, gente, por exemplo, às vezes determinado artigo foi publicado, né, através da colaboração de 4 autores, de 6 autores, por exemplo, aí não tem como você colocar, né, tudo, todos os autores. Aí o que você coloca? Você coloca, né, o primeiro autor, aqui está dando um exemplo, né, por exemplo, vamos supor que o primeiro autor é o Silva. Sobrenome dele, né, Silva. Eu coloco Silva et al, tá? Então, a gente deve colocar, ó, et al e não etc, tá? Ficar atento com isso. Et al, ponto. Sempre tem que colocar dessa forma? Sim. Se eu esquecer de colocar esse espaço e de colocar esse ponto, eu vou ser questionada pelo tutor? Vou ser questionada pelo tutor. Então, até essa questão, onde que fica o ponto, onde que fica o espaço, onde que fica os parentes, tudo é avaliado pela avaliação do tutor. Então, tem que ficar bastante atento com isso, gente. No final da citação, né, vamos supor que você quer digitar seu parágrafo, né, através da ideia de um outro autor, e no final você vai citar, né, qual que foi a referência, né, onde que você buscou esse determinado parágrafo. Se tiver, né, no final, com um autor, você deve colocar, né, entre parênteses, o nome daquele autor, vírgula, seguido de vírgula, e o ano de publicação. Lembrando que aqui tem que ser tudo com letra maiúscula, em caixa alta. Então, lá no modelo está escrito caixa alta, é letra maiúscula. Se tiver dois autores, você vai colocar Silva, ponto e vírgula, espaço, Santos, vírgula, e o ano de publicação. E fecha. Três autores no texto, né? Você vai colocar, né? O primeiro autor, ponto e vírgula, o segundo autor, ponto e vírgula, Pereira, vírgula, 2016. Então, sempre observar também, gente, olha, esses espaços, porque isso tudo também, né, é avaliado. Mais que três autores, você vai colocar também, né, com letra maiúscula, exceto o et al, que vai ser minúscula, tá, gente? Tá se referindo, né, que tem outros autores também naquela publicação. Você vai colocar Silva et al, ponto e vírgula. Até esse ponto e vírgula aqui, ó, é avaliado também pelo tutor. Então, não esquece, né, se tiver mais de 3 autores, isso tudo aqui, ó, é avaliado. Se você colocou, né, o nome do primeiro autor correto, et al, ponto e vírgula, e o ano de publicação. Então, aqui, ó, para quem é do TCC1, gente, para quem é do TCC1, eu coloquei aqui um exemplo, só mesmo, né, para vocês e conseguir, né, entender como que funciona a atividade 1. Eles prolongaram, né, a data para vocês encaminhar. Então, para quem ainda, né, não fez, ou então já escreveu e ainda está com dúvida, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Para vocês, né, ter como noção, né, como que você vai seguir. Coloquei tanto do TCC1 quanto do TCC2. Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida, aí vocês podem ir falando também, tanto comigo, quanto também pelo chat aí também. Não precisa ter vergonha, receio, nem nada não, tá? Então, aqui, ó, pirólise.
uma alternativa para o tratamento de resíduos sólidos. Então, esse autor, né, Ribeiro, 2018, ele escolheu, né, o assunto, né, falando sobre pirólise, e colocou aqui o subtítulo, tudo em letra maiúscula. O problema de pesquisa dele, na atividade 1, é uma pergunta, né, e essa pergunta ela vai ser respondida no decorrer, né, do desenvolvimento daquele determinado trabalho. Então, assim, tudo está ligado, ó. Ele escolheu o tema pirólise, né, que é uma alternativa para o tratamento de resíduos sólidos. O problema de pesquisa dele, ele iniciou com um parágrafo, né, falando um pouco sobre a pirólise, e depois, no final, ele colocou, né, aquela pergunta. Então, assim, o problema aqui, eu gosto bastante desse exemplo, porque ele está relacionado, dá para entender assim certinho, então por isso que eu utilizo ele. Com a grande quantidade de resíduos sólidos gerados diariamente e com os problemas que são enfrentados para a destinação final do lixo, a busca por novas alternativas de destinação e tratamento ainda é bastante procurada. Então, ela deu uma breve introdução, né, daquele assunto. Isso é bom? É. Mas precisa? Não. Mas é bom dar por quê? Porque às vezes o tutor, para ele já saber, né, o que você quer falar, né? Qual assunto que você quer pesquisar. Então é bom dar, né, uma pequena introdução. Agora, caso que você, né, não quer simplesmente fazer uma frase com uma pergunta, fica a critério de cada um. Então, aqui, ó. É possível que novos métodos de tratamento, como a pirólise, venham a ser uma alternativa para o tratamento do lixo? Então, assim, ela fez uma pergunta, né? Será que realmente, né, a pirólise é uma alternativa para tratar o lixo, né? Então, assim, ela fez, né, essa pergunta e através dessa pesquisa bibliográfica que ela vai fazer, nessa revisão bibliográfica, né, pesquisa no sentido assim, ela vai pesquisar vários autores, né, que falam sobre pirólise e no decorrer dessa pesquisa, ela vai, né, fazer uma revisão bibliográfica. Então, assim, ela vai responder, né, essa frase tanto no projeto do TCC 1 quanto no desenvolvimento dos capítulos lá no TCC 2. O objetivo dela. Então, aqui, ó, sempre, gente, ó, o 1.1, né, está relacionado, né, à introdução. Então, por enquanto, nessa atividade 1, você não tem necessidade de fazer, né, a sua introdução. Só mesmo, né, o seu problema, o seu tema, né, seu objetivo específico e a sua justificativa. Isso para o TCC 1, né, que a gente está fazendo um projeto. Então, o problema vai ficar em uma página. Na página, né, a posterior, a gente vai colocar os objetivos, tá? O objetivo, ele vai ter o geral, tá? Que é o primário. Esse daqui, gente, é como fosse, né, o primeirão. Esse primeiro, ele vai, né, fazer tipo uma parada de tudo que você vai, né, responder. Só que a única diferença agora, né, lá do problema, que ele vai ser uma frase que vai iniciar com o verbo no infinitivo. Então, aqui, ó, objetivo geral ou primário, elaborar. Então, assim, todos os objetivos devem ser, né, iniciados por um verbo, tá? E esse verbo, gente, tem que dar ideia para quem está lendo que vai ser uma revisão bibliográfica. Então, cuidado com os verbos que te dá a ideia que você vai realizar uma análise quantitativa, que você vai fazer uma pesquisa de campo. Não. Aqui, a gente vai fazer só uma revisão bibliográfica. Isso por causa da questão do tempo, tudo. Então, a gente não vai fazer, né, uma análise quantitativa, e sim só mesmo uma revisão bibliográfica. Então, esse autor, ele colocou, elaborar uma revisão bibliográfica para avaliar se a pirólise pode ser uma alternativa para o tratamento de resíduos sólidos. Então, assim,
ele falou, né, um pouco, né, do que ele vai fazer durante, né, o desenvolvimento do seu trabalho. No objetivo específico, gente, esse objetivo específico é de extrema importância, porque ele vai ser cada capítulo do seu, né, trabalho do TCC2. Então, aqui, ó, tem que ficar bastante atento. Pode colocar 4? Pode, mas lembrando que depois você vai ter que fazer 4 capítulos. Então, sempre é bom você colocar, né, até 3 objetivos específicos. Então, o mínimo é 3 objetivos específicos. Então, no caso aqui, ela colocou o primeiro, né, pesquisar sobre a quantidade de resíduo sólido produzido diariamente no Brasil. Então, ela vai fazer um levantamento, né, como que é realizado a coleta desse lixo, o que que é feito, né, para eu tratar esse lixo, qual que são, né, os meios que são utilizados diariamente. Ela vai fazer esse levantamento, mas lembrando sempre que é uma revisão bibliográfica. O 2, ela falou que vai pesquisar e definir os principais métodos de destinação final do lixo. Então, quais que são, né, os métodos? Aí, nesse exemplo aí, né, ela vai desenvolver falando, né, da parte do incineração, do aterro sanitário, né, para depois ela, quando ela for falar da pirólise, ela mostrar, né, para aquela pessoa que está lendo que é um método, né, eficiente. O terceiro objetivo também começa, né, pelo verbo, pesquisar e definir o processo de pirólise como alternativa no tratamento daquele resíduo. Aí sim, né, nessa parte, quando ela for fazer o desenvolvimento, ela já vai falar sobre a pirólise, que é uma alternativa, né, para o tratamento de resíduo. Aí ela vai falar como que ocorre a pirólise, né, por que que essa alternativa ela é boa, né? Então, assim, através de uma simples revisão bibliográfica, você vai conseguir responder esses 3 objetivos específicos também. A justificativa, o nosso modelo, ele pede, né, 3 parágrafos. Então, o primeiro parágrafo, você vai falar, né, a importância do seu tema. Aquela importância do seu tema é de extrema importância, porque na hora que qualquer pessoa estiver lendo, é através desses tópicos iniciais que dá aquela vontade de continuar lendo o seu trabalho, porque na hora que ele começa a ler, ele vê que o assunto é um assunto assim que dá vontade dele ler até o final, ele vai ler. Agora, se ele já começar a ler e ver que até o próprio autor que fez já está assim desmotivado, então assim ele não vai seguir, né, até o final a leitura. Então é importante, gente, a gente escolher o tema que a gente goste, tá? Então, aqui, ó, 3 parágrafos. 1, 2, 3. 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, você vai falar a importância, né, do seu tema. Então, aqui, ó. A presente pesquisa visa mostrar que a pirólise pode vir a ser uma boa alternativa para a redução de volume dos resíduos gerados, além de permitir que sejam reaproveitados os subprodutos e os gases que são acarretados durante o processo de tratamento. O trabalho é importante no aprimoramento dos estudos relacionados a alternativas para o tratamento e destinação final do lixo produzido, tema que este ainda é amplamente discutido e estudado. Apesar da existência de alternativas diversas, os problemas encontrados na aplicação de algumas delas ainda é de grande relevância para o meio ambiente. Então, assim, ó, primeiro parágrafo, a gente vai, né, justificar a escolha daquele tema. O segundo, ela falou a relevância de você ter escolhido, né, aquele tema. E o terceiro parágrafo é mais, né, qual que é a importância, o que que isso vai ocasionar, né, para a sociedade, para os novos estudantes, né, qual que vai ser, assim, e na hora que ele lê esse terceiro parágrafo, o que vai, né, ser importante o seu estudo, a leitura do seu trabalho, né, qual que vai ser importante para ele. Então, aqui, ó,
O tratamento térmico do resíduo sólido através da pirólise pode vir a diminuir problemas com o lançamento de gases altamente poluentes na atmosfera e a contaminação do solo, que nos métodos convencionais de tratamento ou destinação final podem vir a causar. Então, assim, ó, isso é importante para a sociedade? Porque se vai diminuir o problema, né, de lançamento de gases, a gente vai ter uma respiração melhor, né, com menos dióxido de carbono. Então, assim, isso é importante? Então, isso vai chamar a atenção do leitor? Sim. E quando a gente chega, né, na fundamentação teórica, que já mais está relacionado mais, né, para a atividade 2, né, você vai fazer, né, a fundamentação teórica. O que é a fundamentação teórica? Baseado nos seus 3 objetivos específicos, você vai falar um pouco sobre cada objetivo específico. Então, por exemplo, seu primeiro objetivo específico, você falou, né, sobre a produção de lixo no Brasil. Claro que você não vai vir aqui escrever. O primeiro objetivo dela foi, ó, pesquisar sobre a quantidade de resíduos sólidos. Você não vai colocar lá como título pesquisar, né, sobre a quantidade de resíduos sólidos. Você vai colocar lá como título produção de lixo no Brasil. Então, significa o quê? Que esse primeiro objetivo específico, na fundamentação teórica, você já vai falar um pouco, né, desse primeiro objetivo específico. Então, lembrando que lá no modelo disponibilizado lá no AVA, quando a gente tem aqui, ó, o título, ele é todo em letra maiúscula e em negrito, tá? Quando a gente tem, né, subtítulos assim, o 4.1 é em letra maiúscula, mas não em negrito, tá? Quando a gente tiver 4.1.1, aí não precisa ser, né, com letra maiúscula, apenas, né, a primeira letra da palavra. Então, aqui, ó, aí ela vem falando, né, sobre o primeiro objetivo específico dela. Lembrando que em cada parágrafo, gente, ela deve, né, colocar em cada parágrafo, ó, ela deve colocar qual que foi, né, a fonte, de onde que ela citou isso. Então, assim, ó, nesse primeiro aqui, parágrafo, ela falou, né, de acordo, ela mesma, né, escreveu. Então, por isso que ela não citou, né, nenhum autor. Agora, a partir desse segundo parágrafo, todos os parágrafos daqui para frente, até o primeiro parágrafo também, gente, já pode ser uma citação. Essa citação, a gente sempre pede para o aluno fazer citação indireta, mas se tiver alguma parte do texto que ele tiver que fazer citação direta, ele pode. Mas utilizar a citação direta, assim, muito pouco. Utilizar mais citações indiretas. Então, nesse exemplo aqui, ó, ela começou citação no início do parágrafo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2000, aí ela começou, a quantidade de resíduos gerados no Brasil já começou, né, a escrever com as palavras dela. Mas, lembrando que ela retirou isso, né, foi de uma fonte, né, de uma referência. Agora, gente, os parágrafos, né, sempre pede para ser, né, acima de três frases. Por quê? Se eu fizer um parágrafo muito curto, isso é ruim? Isso traz a impressão que você não teve uma boa, né, pesquisa bibliográfica, uma boa, assim, você não leu vários artigos. Então, assim, sempre é bom fazer, né, um parágrafo que contenha, né, acima de 3, né, frases. Então, aqui ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim, é bom ter, né, um parágrafo, não pode ter um parágrafo muito curto, de 3 linhas apenas. É bom sempre ter, né, um parágrafo acima de 3 linhas, tá? Quando você vai chegar, né, na sua última atividade 1, só mesmo para ir adiantando, né, você vai ter que fazer seu sumário. O seu sumário, gente, vai seguir, né,
esse exemplo aqui. Eu coloquei mesmo, né, porque tem aluno que já gosta de ir adiantando, né? Então, por exemplo, o sumário. Você vai ter, né, a introdução e a página onde que está a sua introdução. O 1, que é o título do capítulo 1, por exemplo, vai ter que ser letra maiúscula e negrito. O 1.1 vai ser o título do nível 2 vai ser maiúsculo, mas não precisa ser em negrito. Toda vez que você tiver, né, 1.1.1, você vai ter que colocar, né, só a primeira letra em maiúsculo e sem negrito. Então, tem que seguir esses passos a passos, tá? Disponibilizados. Tem que colocar a numeração da página de modo correto, porque na hora que ele olha o sumário, ele fala assim, ah, não, tá na página 30, o capítulo 2, então ele vai encontrar. Então, assim, tem que ficar bastante atento com isso, porque às vezes a gente acrescenta tudo. Uma sugestão, gente, para quem, né, já está fazendo a fundamentação teórica, quem já iniciou também os capítulos, igual no TCC2, uma sugestão. Sempre é bom você colocar imagem, né? Então, aquela imagem, o seu trabalho ele fica mais ilustrativo, fica menos cansativo para quem está lendo. Por exemplo, quando você abre um livro e vê imagem, você sente vontade, né, de ler mais. Por quê? Aquela imagem faz com que seu cérebro ele consiga imaginar como que seria, né, o meio do desenvolvimento daquele livro, o final. Então, assim, chama mais atenção. Então, toda vez que você estiver digitando um capítulo ou realizar a sua fundamentação teórica, sempre é bom você colocar imagem, mas essa imagem tem que ter título, tem que ter fonte também, onde que você retirou aquela imagem, porque se você não colocar a fonte, dá a impressão que você que fez aquela imagem, e não foi você, foi uma outra pessoa que fez, né? Você só está utilizando. Então, sempre é bom, gente, colocar imagem, colocar quadro comparativo, tabela, tá? Então, sempre busca, né, colocar essas imagens no seu trabalho, e isso também faz com que também aumenta até o número de páginas também. Você colocar tabela, colocar imagem, além de ficar ilustrativo, fica também, né, aumenta também o número de páginas para você, tá? É uma sugestão. O TCC2, gente, aqui vai seguir, né, algumas regras, né, que deve fazer. O TCC2, a primeira atividade, gente, ela é muito tranquila. Por que que ela é tranquila? Você já tem o projeto, né, realizado lá no TCC1, né? Então, o que que você vai fazer? Você já tem, né, para quem é do TCC2, você já tem o tema, você já tem o problema, já tem o objetivo geral, já tem o objetivo específico, né? E já tem a sua justificativa. Então, ou seja, o que você vai fazer agora? Juntar, né? Esses 5 que você já tem e montar a sua introdução. Então, tudo isso, essa primeira atividade, ela é muito tranquila, porque você vai simplesmente pegar, né? Esses dados que você já tem, essa parte que você já fez lá no TCC1 e juntar montando uma introdução. Então, a introdução, ela é bem tranquila, desde que você siga corretamente o que pede em cada parágrafo. Então, aqui eu coloquei aqui, tá? Uma forma para vocês conseguir visualizar. Segue uma síntese de estrutura proposta para o TCC 2. 1 a 2 parágrafos, então, ou seja, você vai colocar um parágrafo, ou então 2 parágrafos, para contextualizar o seu tema. Então, por exemplo, lá na justificativa, você não fez 3 parágrafos, você pode utilizar os 2 primeiros para você utilizar na sua introdução. Então, aqui, ó, um parágrafo que descreva a justificativa, ou seja, quais as motivações foram importantes para a elaboração do seu trabalho, o que te levou a buscar esse tema.
Um parágrafo que descreva o problema de pesquisa de forma interrogativa, que é uma pergunta, né? E elabore um pequeno comentário. O outro parágrafo, então, se você seguir essa ordem certinha, você vai montar, né, uma boa introdução e obter também uma boa pontuação. Então, ou seja, após que você, né, escrever seu problema de pesquisa, o próximo parágrafo vai ser, né, apresentar seus objetivos, tanto o geral e o específico, de forma de um texto único e corrido. Então, assim, quando você colocou lá em tópicos, né, seu objetivo geral e específico, agora você vai, né, transformar ele em um parágrafo. Então, é um texto corrido agora. Os mesmos objetivos que foram desenvolvidos no semestre anterior. Então, simplesmente você vai só colocar eles, né, em forma de um texto corrido. Um parágrafo que descreva a metodologia escolhida que será realizado para o desenvolvimento do seu trabalho, no qual é uma revisão de literatura, com pesquisas bibliográficas em livros acadêmicos, revistas científicas e sites confiáveis, gente. Tem que ficar atento com isso, porque às vezes você retira de um determinado site que até então não é confiável, então aí o tutor ele vai avaliar isso, porque ele sempre vai passar em um corretor, tá? Ele vai avaliar a questão do plágio também e mencionar também os principais autores utilizados. Isso para você fazer, né, a sua introdução. Então, eu coloquei um exemplo aqui, tá? De uma introdução e como que é, né, cada parágrafo, né? Então, esse primeiro parágrafo aqui, ó, né? Primeiro parágrafo da sua introdução. Ele fez uma citação indireta, tá? Ele falou um pouco sobre, né, o ouro, né? Então, ele fez uma citação indireta, só no primeiro parágrafo que ele citou um pouco, né, sobre a respeito do ouro. Então, ele falou assim, ó, o ouro é um metal precioso em peso específico, tá? De 19,32 gramas por centímetros cúbicos, possui ponto de fusão de 1336 Kelvin, 1063 graus Celsius e um ponto de ebulição em 3243 Kelvin, 2970 graus Celsius. Apresenta dureza de 2,5 a 3 na escala Mohs, possui alta condutividade térmica e baixa resistividade elétrica. O ouro é altamente inerte, não é afetado pelo oxigênio do ar, calor, umidade e a maioria dos solventes. Aí ele colocou, né, o nome do autor que ele tirou essa citação. Então, aqui, ó, ele colocou entre parênteses, letra maiúscula, que é no final, né, vírgula e o ano de publicação. Mas aqui ele escreveu com suas palavras, só tirando essa ideia, né, desse autor. Lembrando que esse primeiro parágrafo aqui, ele tem mais de 3 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá excelente. Pode ter 4 linhas? Pode. Mas quando tem 3, o avaliador acaba falando, nossa, mas tem muito pouca. Seu parágrafo é muito curto. Então, assim, pode ter esse questionamento, tá? Então, sempre é bom fazer acima de 4 linhas. Acima de 3 linhas cada parágrafo, tá? Então, aqui, o trabalho, né, desse aluno era falar sobre o beneficiamento do ouro, beneficiamento do ouro. Então, ele primeiro falou, né, um pouco, né, a respeito do que é o ouro. O segundo aqui, ó, já que o tema dele é beneficiamento do ouro, ele falou a importância, né, do beneficiamento daquele ouro no segundo parágrafo. Lembrando que o segundo parágrafo, né, a gente vai falar, né, o que levou a gente buscar, né, esse tema. Então, a gente vai falar aqui no segundo parágrafo. O beneficiamento do ouro engloba um conjunto de operações unitárias que começa no processamento de fragmentação da rocha contendo esse minério, visando a liberação do ouro presente no mesmo. Em seguida, a reação do metal liberado por concentração ou processo químico. Pode ser uma citação indireta? Pode. Mas você pode escrever com suas palavras? Pode também. Então, primeiro parágrafo, né?
ele falou um pouco, né, no modo geral. O segundo parágrafo, ele falou, né, sobre o seu tema. E aí, o terceiro parágrafo, lembrando que está seguindo direitinho o que foi, né, solicitado lá no modelo. O terceiro parágrafo, ele colocou o seu problema de pesquisa. Lembrando que isso aqui você já tem lá do TCC1. Então, você já pode utilizar, né, o seu problema de pesquisa para você ter esse parágrafo aqui, esse terceiro parágrafo da sua introdução. Então, vamos supor que você pega lá, né, seu problema de pesquisa, lá do TCC1 e coloca aqui no seu terceiro parágrafo. Aí, aqui um exemplo. Para a preparação e obtenção do metal, o minério é submetido a diversas operações unitárias. Como a purificação eletrolítica em minérios contendo ouro pode ser benéfica para favorecer a concentração desse metal? Então, esse terceiro parágrafo, você vai sempre colocar, gente, seguindo a ordem, sempre o seu problema de pesquisa. O seu quarto parágrafo, gente, já é seu objetivo geral e o seu objetivo específico. Então, você vai lá pegar lá no seu projeto do TCC1, verificar qual que foi o objetivo geral que você fez, qual que foi o objetivo específico que você, né, utilizou. Então, você já tem esse quarto parágrafo pronto. Então, o que você vai fazer agora? Qual que é a sua única... qual que é o seu único trabalho que você deve fazer agora? Transformar em texto corrido. Então, transformar ele em parágrafo, porque lá, né, era tópicos. E começava, né, com o verbo no infinitivo. Agora você vai colocar em texto corrido. Então, olha lá. O primeiro objetivo geral seu, então, o que ele colocou aqui para transformar em parágrafo? O presente trabalho tem por objetivo geral abordar as vantagens de utilização do processo de eletrólise para obtenção do ouro e sua relação com desenvolvimento sustentável. Continuando ainda o parágrafo, ele vai falar sobre os objetivos específicos. Então, aqui, ó, para alcançar o objetivo geral, temos os objetivos específicos. 2 pontos, né? E começou a lá digitar o seu objetivo específico, você já tinha lá no TCC1, olha lá, ó. Rever os conceitos básicos associados ao beneficiamento do ouro, ponto e vírgula, é o seu primeiro objetivo específico. Descrever o processo de purificação do ouro através da eletrólise, ponto e vírgula, é o seu segundo objetivo específico. E, por último, o seu terceiro objetivo específico, que é demonstrar quais são os resíduos gerados e sua forma de tratamento. Então, ou seja, nesse parágrafo, você já tem, nesse quarto parágrafo, é só você utilizar o seu objetivo geral e seu objetivo específico que você já fez lá no seu TCC1 e transformar ele em um parágrafo que tem um texto corrido. Então, assim, aqui ó, acabou que você utilizou, você pode fazer isso, que é um texto. Você utilizou lá os seus 3 objetivos específicos que você colocou lá no TCC1, ó. E o último parágrafo, aqui está faltando, né, o espaço, tá, gente? E esta pesquisa aqui eu tenho que colocar em forma de parágrafo, então faltou o espaço aqui, tá? Esse último parágrafo, você vai falar qual que é a metodologia de pesquisa, o que você utilizou para buscar, né, para fazer sua revisão bibliográfica, quais são os principais autores. Então, aqui, ó, o que você vai colocar aqui, ó? Esta pesquisa, no seu último parágrafo, esta pesquisa bibliográfica foi realizada através de levantamentos de referências bibliográficas em revistas, artigos, jornais, livros e normas. Após a coleta dos dados, as informações foram lidas, interpretadas e descritas no texto, seguindo as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se você utilizar algum site, gente, você pode colocar. Eu utilizei o site Google, Google Acadêmico, utilizei o site... Sempre lembrando que você tem que utilizar sites de referência. Esses artigos foram publicados nos últimos 10 anos, tá? Sempre é bom você utilizar referências, né? Nos últimos 10 anos, tá, gente? Claro que vai ter...
situação que você vai utilizar artigos mais antigos. Isso pode? Pode. Por quê? Às vezes é uma definição de um determinado conceito, aí você pode utilizar, por exemplo, lá do 1984, porque às vezes é mais para definição, histórico, a parte, se você tem que falar sobre a parte histórica, aí às vezes você vai ter que citar, né, uma fonte mais, que não seja dos últimos 10 anos, isso pode, tá? Então, desde que seja que você está fazendo um levantamento da parte histórica, dos conceitos, né, como que surgiu, do surgimento, então pode acontecer isso. Aí se coloca também nesse último parágrafo a questão dos anos de publicação que você escolheu, foi nos últimos 10 anos, ou então você pode colocar também a pesquisa, ela foi fundamentada em uma revisão bibliográfica de autores como, por exemplo, suponhamos que o autor que você escolheu, assim, que você escreveu mais o seu texto buscando, né, foi do Moreira, aí, utilizando artigos do Moreira, por exemplo. Então, você não precisa citar todos os autores, não, mas o que foi mais relevante para você. Aí você coloca nesse último parágrafo, tá? Caso tiverem também qualquer dúvida, gente, montou lá, quer que eu verifique antes de encaminhar para avaliação? Pode, me encaminha lá no e-mail, eu avalio e depois retorno para vocês. Não fica com vergonha, receio nem nada não, que se tiver qualquer coisa para mudar, eu vou colocar lá no comentário, encaminho para vocês, vocês avaliam e encaminham para o tutor depois. É uma forma também de ajudar vocês também. E, no mais, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Estarei à disposição para ajudar vocês. E